Boa noite. Trabalhador morre durante serviço em prédio no centro do Recife. Ele sofreu uma descarga elétrica numa laje. Acidente durante test drive dentro de concessionária no Recife deixa 8 carros danificados e mulher gravemente ferida. Fraude no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Entre os suspeitos está um PM que foi afastado das funções. Mais de 290 prédios caixão serão demolidos no Grande Recife. Proprietários vão receber indenizações de até R$120 mil. As orientações para quem está de olho na restituição do imposto de renda, verificar se está regular ou caiu na malha fina. E o Museu do Homem do Nordeste, no Recife, recebe requalificação e se prepara para a reabertura com uma nova exposição. Um trabalhador morreu vítima de choque elétrico enquanto trabalhava em um prédio no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. A repórter Camila Torres acompanhou o caso. O caso foi neste prédio empresarial Progresso, que fica na Rua do Progresso, no bairro da Boa Vista, região central do Recife. Eu conversei com pessoas ligadas à administração do condomínio. Essas pessoas me disseram que há 3, 4 dias, mais ou menos, começou o serviço de colocação de manta de impermeabilização lá no alto do prédio, perto da caixa d'água. Os funcionários trabalharam durante esses dias sem intercorrências, mas hoje, nesta quarta-feira, um dos funcionários sofreu uma descarga elétrica e, em função desse choque, o funcionário faleceu. Representantes do Sindicato da Construção Civil estiveram aqui para acompanhar a ocorrência e, de acordo com esses representantes do Sindicato da Construção Civil, o funcionário que faleceu é Severino Floriano da Silva, de 54 anos, que trabalhava com impermeabilização. Pelas imagens do Globocop, a gente consegue perceber a movimentação das equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e também a equipe da Neoenergia, que veio para acompanhar o atendimento. A concessionária lamentou o que aconteceu e informou que a descarga elétrica foi registrada dentro do imóvel e que não tem relação com a rede de distribuição externa da região. As informações estão sendo colhidas tanto pelas equipes do Instituto de Criminalística, que fez o recolhimento do corpo para a liberação da família, também pelo Corpo de Bombeiros, a administração do prédio e pelo próprio Sindicato da Construção Civil, para tentar entender o que provocou essa descarga elétrica que resultou na morte do funcionário que fazia a instalação da manta de impermeabilização perto da caixa d'água e o serviço, inclusive, que tinha previsão de ser concluído ainda hoje, ainda nesta quarta-feira. Voltamos ao estúdio. Um test drive terminou com 8 carros danificados e uma mulher gravemente ferida numa concessionária no Recife. Parentes da vítima querem respostas sobre as circunstâncias do acidente. O carro dirigido por uma mulher de 62 anos era este veículo elétrico, na cor branca. Ela fazia um test drive dentro de uma concessionária, no Arruda. Às 2h50 da tarde da última quinta-feira, ela teria perdido o controle do veículo. As imagens enviadas para a TV Globo foram gravadas logo depois da batida. Segundo o boletim de ocorrência, pelo menos 8 carros teriam sido atingidos. Uma pessoa que estava no local tentou explicar o que aconteceu. Ela saiu daqui, ó. Aí bateu nesse. Bateu no que estava na frente e encostou nos outros. Este outro vídeo mostra uma mulher no chão, sendo atendida pelo SAMU. É Natália Matos de Lima, de 38 anos. Ela ficou presa entre 2 veículos e foi levada para um hospital particular do Recife. Segundo o boletim de ocorrência, Natália teve sangramento interno e diversas fraturas. A família informou que ela passou por uma cirurgia no final da manhã de hoje. 2 dias depois do acidente, o marido de Natália, João Vinícius Ferreira Alves, registrou um boletim de ocorrência. Hoje ele foi à Delegacia de Delitos de Trânsito, na Iputinga, para prestar depoimento. Muito abalado, João conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevista.
A família quer que a investigação esclareça não apenas como a batida ocorreu, mas também o que aconteceu antes e depois dela. Entre os pontos que devem ser apurados estão a conduta da motorista, as circunstâncias do test drive e a prestação de socorro. Sabemos que ela não prestou socorro, que ela omitiu-se do socorro. O delegado me falou que vai chamá-la o mais rápido possível. Já temos uma resposta da Polícia Civil de que o inquérito foi instaurado no dia de ontem, certo? E que eles não deixarão este fato em branco. Em nota, a Viasul BYD disse que lamenta profundamente o incidente e que a prioridade foi o atendimento à vítima. A empresa afirmou que Natália foi atendida no local e levada ao hospital pelo SAMU. Disse ainda que mantém contato com a família e que está prestando o apoio necessário. Segundo o instrutor de trânsito Hugo de Oliveira, o Código de Trânsito Brasileiro não tem uma regra específica para o test drive. Cada concessionária ela é responsável pela sua frota de veículos. Então, dependendo do tamanho do veículo, se for motocicleta, se for automóvel, ela tem que verificar primeiro a veracidade da CNH do cliente que está propondo a fazer o test drive na hora ou o test ride. Orientar sobre a questão do veículo que ele vai utilizar. Por quê? É ideal ter alguém treinado da concessionária para mostrar o funcionamento dos freios, do acelerador, sentir a indução na hora do acelerar, na hora de frear, porque a questão do peso do veículo também é diferente. Também verificando o seguro do automóvel, é importante ter a placa do veículo, que ele tem que estar emplacado ou com a placa verde, que é a placa de experiência, e é importante também ter o acompanhamento de um colaborador da empresa, de um funcionário para ajudar nessa questão. Nós não conseguimos contato com a defesa da mulher que dirigia o carro no momento do acidente. Um PM foi afastado das funções por suspeita de envolvimento no esquema de fraude do concurso público da Polícia Militar de Pernambuco. Servidores de outros 3 estados do Nordeste também teriam participado do crime. Tiffany Barbosa tem os detalhes. As investigações começaram em setembro do ano passado e hoje foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar. A gente vai conversar agora com o delegado Júlio César Pinheiro, que comanda a investigação. Delegado, como é que funcionava esse esquema? Bem, o esquema da fraude do último concurso público da Polícia Militar aqui de Pernambuco, as provas foram aplicadas em janeiro de 2024, ocorreu da seguinte maneira, em 2 modalidades distintas. Uma delas constituía na inscrição por parte de um candidato, mas que outra pessoa teria efetivamente realizado a prova em seu lugar, né? Tem o clone e o cliente. Eram 5 que foram identificados até o momento, 5 clones e 5 clientes, ou seja, 10 pessoas que foram alvos da operação de hoje, de busca e apreensão. De outro lado, também existem indícios de vazamento do conteúdo da prova, 2 outras pessoas, 2 outros investigados, que talvez exista um vínculo também entre eles, e é isso que a gente busca apurar, né? O próximo passo agora é analisar todo o material apreendido, que vai desde documentos, celulares, notebooks, apreendemos também detector de metais, uma série de documentos falsos, inclusive na casa de um dos alvos, que era o clone, né? Aquele que fez a prova no lugar de outro, tinha documentos que pertenciam àquela pessoa, né? O cliente, né? Aquela pessoa que teria pago pelo serviço para que o outro tivesse feito a prova. Delegado, quantas pessoas estão sendo investigadas? Um ponto grave dessa investigação é a participação de servidores públicos, né? Sim. Bem, um dos investigados, um dos alvos da investigação, tomou posse, efetivamente, pela fraude, né? Como soldado da Polícia Militar aqui de Pernambuco. Onde ele atuava? Em Jaboatão dos Guararapes. E já foi pedido, já foi deferido judicialmente o afastamento cautelar do exercício da função pública. E não só ele, né? Era servidor público. Existiam outros servidores públicos, mas que figuraram como clones, né? Aqueles que efetivamente fizeram a prova. Tem um policial penal do Ceará, um policial militar da Paraíba, um servidor técnico do Ministério Público também da Paraíba. E esse crime, né, do artigo 311-A do Código Penal, que é a fraude de concurso público, ele é majorado, ou seja, tem um acréscimo de 1/3 para as pessoas que cometem esse crime na condição de servidor público. Então, um policial daqui de Pernambuco, ele já tinha tomado posse? Sim, ele já tinha tomado posse e até hoje estava atuando, né, como soldado da Polícia Militar. Ele foi afastado? Não só ele, como todos os outros servidores, né, dos outros estados também. Delegado, muito obrigada pela sua participação. Eu volto ao estúdio.
A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União foram às ruas hoje numa operação que investiga um esquema de fraude em contratos públicos. A notícia está no G1 e você confere os detalhes pelo QR Code que está na tela. A Operação Mamon cumpriu 35 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva em Palmares, Caruaru, Bonito e Agrestina, além de João Pessoa e Curitiba. A investigação apura possíveis irregularidades em contratos firmados por uma organização da sociedade civil com órgãos públicos municipais. Os contratos investigados incluem serviços de saúde e teriam apresentado indícios de direcionamento na contratação e movimentação atípica de dinheiro público. Mais cedo, candidatos ao governo de Pernambuco foram às ruas para cumprir agendas de campanha. A candidata à reeleição, Raquel Lira, do PSD, esteve no bairro do Derby, área central do Recife. A candidata à reeleição foi recebida por apoiadores que carregavam bandeiras e vestiam camisas, em referência à campanha da atual governadora de Pernambuco. Raquel Lira, do PSD, o Partido Social Democrático, caminhou pela Praça do Derby, na região central do Recife. Esse foi o primeiro compromisso público do dia. A candidata parou para fazer fotos com militantes, conversou com quem estava no local. Entregou para as pessoas folhetos com propostas para a continuidade da administração do Estado. Passou por paradas de ônibus para abordar passageiros do transporte público. E deu material de campanha para motoristas e para motociclistas que circulavam pela Avenida Agamenon Magalhães. Durante a agenda, Raquel Lira falou sobre medidas de segurança para combater a criminalidade no Estado. Recebemos a segurança pública de Pernambuco abandonada em janeiro de 2023. Lançamos o Juntos pela Segurança com investimento, integração e inteligência, que envolve contratação de sistemas para que a gente possa enfrentar a criminalidade de maneira mais eficiente. Contratamos mais de 7 mil policiais e esse investimento não para por aí. Equipamentos garantidos, batalhões, novas delegacias e a segurança pública melhorando em Pernambuco. Durante a tarde, o candidato João Campos, do PSB, cumpriu a agenda no município de Nazaré da Mata. O candidato ao governo de Pernambuco, pelo Partido Socialista Brasileiro, chegou em Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte do estado, acompanhado dos apoiadores de campanha. Ele foi recebido por motociclistas da zona rural e também pelos moradores da cidade, no trecho da rodovia estadual PS-59, no distrito de Coqueiro. João Campos cumprimentou os eleitores e fez fotos com eles. Durante a agenda, o candidato subiu na garupa de uma moto e seguiu com os apoiadores. Ele também conversou com os moradores e ouviu relatos sobre as dificuldades de quem depende da moto para se deslocar e trabalhar. No encontro, João Campos apresentou propostas voltadas aos pernambucanos que usam a motocicleta como meio de transporte e ferramenta de trabalho. Nós vamos isentar o IPVA de todas as motos até 180 cilindradas, porque a grande maioria das pessoas que utilizam essas motos é para trabalhar e que com isso a gente vai garantir uma economia de renda para a família. Você deixa de pagar imposto e vai conseguir ter recurso para comprar alimento, para poder bancar material escolar e cuidar da sua família. E a governadora Raquel Lira exonerou hoje um servidor comissionado após denúncias de que ele integraria um suposto gabinete do ódio. A notícia está no G1 e você confere apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. A estrutura seria utilizada para atacar opositores políticos, em especial o ex-prefeito do Recife, João Campos, principal adversário de Raquel na disputa pelo governo do estado. O funcionário exonerado é Amizadai Andrade da Silva, que exercia o cargo de superintendente de operações da Arena de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer. A medida foi tomada um dia após a reportagem da TV Record apontar a existência de uma suposta rede de páginas e perfis nas redes sociais utilizadas para ataques políticos. A reportagem do G1 explica todos os detalhes da denúncia. Nas redes sociais, João Campos publicou um vídeo dizendo que vai à Justiça para buscar a responsabilização de quem estiver envolvido. A governadora Raquel Lira negou a existência dessa rede
e diz que vai tomar medidas cabíveis sobre as mentiras vinculadas. Depois do intervalo, como saber se você caiu na malha fina da Receita Federal? E os detalhes sobre um novo mutirão para negociar indenização para quem mora em prédio caixão. O NE2 volta em instantes. Mais de 290 prédios caixão vão ser demolidos no Grande Recife. Os proprietários vão receber indenização e o repórter Arthur Ferraz, do G1, explica os detalhes. Oi, Arthur. Boa noite, Mário. Boa noite a todo mundo aqui com a gente no NE2. Esta é a segunda e última etapa do acordo anunciado pelo governo federal em julho de 2024, que prevê uma indenização para os donos de apartamentos em edifícios demolidos. Os pagamentos do cheque esperança feitos pela Caixa Econômica Federal custam, em média, R$120 mil. A reportagem completa você encontra no G1. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. A primeira fase do acordo começou há 2 anos. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, 127 prédios já foram derrubados e quase 1.500 famílias indenizadas. A partir de agora, outros 296 prédios do tipo caixão devem entrar no acordo. Desse total, 55 foram homologados pela Justiça Federal. Os outros 241 seguem sob análise do governo do Estado. Após as demolições, os terrenos são encaminhados para projetos de habitação social com financiamento do Minha Casa Minha Vida. A gente segue acompanhando as atualizações dessa iniciativa e tem a lista dos imóveis. As notícias de Pernambuco estão no site e no aplicativo do G1. Volto contigo, Mário. Obrigado. E os acordos para indenizações podem ser fechados em mutirões organizados pela Caixa Econômica. São 3 encontros marcados para acontecer entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro na Justiça Federal. O repórter Diogo Franco tem as informações ao vivo. Oi, Diogo, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo ao vivo da sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aqui no Recife Antigo. A gente vai conversar com Joana Carolina Lins, que é desembargadora federal, para poder entender como é que vai funcionar esse serviço lá na Justiça Federal, no GQA. Bem-vinda e boa noite. Explica para a gente como é que vai funcionar esse mutirão, doutora. Boa noite, Diogo. Boa noite a todas e a todos. Bom, a gente vai iniciar agora a segunda fase do Cheque Esperança. Nós tivemos a primeira fase do Cheque Esperança, que foi um grande sucesso. 1.485 famílias celebraram acordo, receberam a indenização e agora a gente está convocando 650 famílias para esse mutirão que vai acontecer na semana que vem, né? Sem prejuízo, claro, das famílias que vão ser chamadas, sim, nas próximas rodadas. Perfeito. O que é que essa família, né, ela deve levar, deve apresentar nesse mutirão? Ela deve levar, bom, o documento de identificação, claro, a prova da propriedade, comprovante de residência e as informações de conta bancária para receber a indenização. Como é que vai ser o trâmite para poder receber essa indenização? Muito rápido. A expectativa é que dentro de 20 dias esse pagamento já seja feito, né? Para essas famílias que esperaram tanto tempo pela solução desse problema, eu creio que é um tempo bastante razoável, né? 20 dias só para receber esse pagamento é bem pouco. Como é que foi calculado esse valor, doutora Joana? Bom, o valor de R$120 mil, ele equivale a 75% do valor máximo do Minha Casa Minha Vida, aqui para a grande região metropolitana do Recife, né? Então, como esses imóveis são localizados em Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão, então foi esse o parâmetro que se utilizou, que a Caixa e o governo federal utilizaram para calcular o valor das indenizações. Perfeito. Quando a gente fala de 55 apartamentos, né, a gente vê um número ainda muito inferior, foi informado pela Caixa Econômica. Como é que a homologação dos outros apartamentos, elas podem acontecer? Vai de acordo com a Caixa Econômica ou já vai direto com aqui a Justiça? Em verdade, são 55 blocos, né? 55 prédios que vão ser contemplados agora no mutirão do Cheque Esperança, né? Na verdade, nós temos um número maior, que é de 431 prédios caixão, aqui na grande região metropolitana do Recife. Já foram objeto da primeira fase do Cheque Esperança 133 prédios, né? 133
133 prédios caixão. E o restante vai ser objeto agora da segunda fase. Na próxima semana, nesse mutirão, serão 55 prédios de 23 conjuntos habitacionais. E é importante que se diga que não apenas a gente está resolvendo a situação dessas famílias, mas a gente também está prestando um grande serviço à sociedade, porque esses prédios caixão, eles representavam um risco, né? Porque muitos deles, inclusive, desabaram. A gente teve vítimas fatais bem recentemente. E é importante que se diga que na primeira fase do Cheque Esperança, a gente conseguiu a demolição de 127 prédios caixão, né? Isso em benefício de toda a sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Mário. Obrigado, Diogo. Muita gente está na expectativa de receber a restituição do imposto de renda, mas para quem caiu na malha fina, é preciso ter atenção com o que fazer nesse momento. A repórter Daniele Fonseca explica para a gente. O último lote de restituição de imposto de renda está previsto para ser dia 31 de agosto. Então, o contribuinte já pode fazer a consulta para saber se tem algum valor a ser restituído e, consequentemente, saber se caiu na malha fina. Quem vai trazer outras informações para a gente sobre esse assunto é Cleto Siqueira, ele é contador. E então, Cleto, como é que a pessoa faz essa consulta para, inclusive, saber se caiu na malha fina? Isso, Dani. O contribuinte ele vai entrar no site da Receita Federal, no campo Meu Imposto de Renda, entrar com a senha dele do Gov para verificar se a sua declaração foi processada ou se caiu em malha fina. Mas também tem o aplicativo da Receita Federal que pode ser baixado no celular para fazer essa verificação. Quais são os principais motivos para que o contribuinte caia na malha fina? Um dos maiores itens que faz cair na malha fina são não informar rendimentos, né? Ou também, tem um dependente na declaração e ele não informou o rendimento também do dependente. Como também erros de valores. Quem não faz a declaração pré-preenchida pode colocar um valor errado dos seus rendimentos, como também das despesas dedutíveis, despesa de saúde, despesa de instrução. Existe algum prazo específico para fazer isso? O prazo pode fazer a retificação da declaração a qualquer momento, né? Porém, não é bom demorar a fazer, porque senão a Receita Federal pode lhe intimar e você ter multas cabíveis pela não regularização da malha. Então, o ideal é o quanto antes consultar, verificar o item que fez você cair na malha fina e, se for o caso, fazer a retificação para que essa declaração entre para ser analisada e processada novamente. É algo que pode ser feito de forma remota ou o contribuinte precisa ir presencialmente em algum local? Não precisa ir não. Tudo é remoto. Ele pode fazer diretamente no site da Receita Federal ou no programa da Receita Federal. Ele verifica o que foi que teve de omissão e retifica essa declaração e, quando retificar, ela vai entrar para análise novamente. A pessoa recebe algum comunicado, alguma mensagem por SMS, um WhatsApp, dizendo que teve algum problema ou ela, de fato, precisa consultar para saber? Se ela tiver cadastrado o aplicativo no celular, então ela pode receber um comunicado. Se não, ela tem que consultar ou no site da Receita Federal, e-mail Imposto de Renda, ou no aplicativo. Muito obrigada pelas informações aqui com a gente. Voltamos para o estúdio do NE2. Em instantes, um porco-espinho foi encontrado em um caminhão no Cabo de Santo Agostinho. A gente conta essa história daqui a pouco, depois do intervalo. O tradicional Museu do Homem do Nordeste está em reforma e peças que fazem parte do acervo estão sendo restauradas e preparadas para a exposição de reabertura. Um olhar atento para a história que está nas mãos de Vânia. Cada objeto é cuidado com atenção. Um trabalho delicado, já que os tecidos carregam as marcas do tempo. Toda vez que você faz um trabalho desse, ele é muito prazeroso porque você está resgatando uma memória e uma história, né? Esse aqui é uma capa do Boi do Maranhão, é belíssimo, bordado, e é um resgate de uma história.
Desde o ano passado, o Laboratório de Pesquisa, Conservação e Restauração de Documentos e Obras de Arte Antônio Montenegro recebe itens que estão sendo preparados para a nova exposição do Museu do Homem do Nordeste. Aqui, os profissionais identificam os danos, definem o tratamento e preservam ao máximo as características originais. Já faz um ano que a gente iniciou, para trazer para cá as obras que estavam no museu e iniciar essa restauração. E especificamente o trabalho de restauração de tecidos, a gente começou esse ano, no começo do ano. Há mais ou menos 6 meses a gente vem realizando esse trabalho especificamente nas indumentárias, que vai ser a maior parte do acervo do museu, que vai integrar a nova exposição. O acervo conta com peças confeccionadas em tecidos de blocos e troças carnavalescas, além de peças de calunguinhas, como vestidos e roupas que remetem a religiões matrizes africanas. A gente está gostando muito, porque além do trabalho mesmo manual que a gente está tendo, envolve muita pesquisa também, então a gente também está começando a saber muita coisa dessa parte das indumentárias da história, então é bem interessante. O ministro da Educação, Leonardo Barquini, esteve hoje no Recife e passou pela Fundação Joaquim Nabuco. O ministro se reuniu com diretores e representantes da instituição. A visita também foi uma oportunidade para conhecer de perto o trabalho desenvolvido por pesquisadores e profissionais da Fundação. Um processo de reconstrução e consolidação da Fundagem. Depois de quase 2 décadas, nós fizemos um concurso público para retomar a ampliação de quadros de funcionários, de pesquisadores, de técnicos aqui da Fundagem, o que é muito importante. Estamos fazendo um investimento importante no Museu do Homem do Nordeste, um investimento em infraestrutura. A gente sabe que ainda precisa fazer muito mais. A gente teve um período aí de 2016 até 2022 de subfinanciamento da Fundagem, passaram por um momento muito difícil, mas agora com essa retomada a gente tem certeza que vamos poder avançar e a instituição vai continuar sendo o orgulho que é para o Brasil. O Museu do Homem do Nordeste passa por obras de requalificação. A intervenção prevê melhorias na estrutura de um espaço que preserva parte importante da história e da cultura nordestina. A expectativa é que a conclusão das obras do Museu do Homem do Nordeste aconteça até o início do ano de 2027. Até lá, os trabalhos vão continuando, inclusive da restauração da obra Encruzilhada, que deve ser entregue no dia da inauguração do museu. As expectativas são muito grandes. Eu acho que é pela primeira vez nos últimos 20 anos, pelo menos, que o museu sofre a intervenção dessa monta, e é uma oportunidade também de celebrar esse museu, que tem quase 50 anos, que é um museu considerado como um marco na museologia brasileira, um museu que desde o seu início nasceu através de colaboração com as comunidades, as quais ele representa através das suas exposições. Agora a gente traz uma história que está no nosso Instagram, o @na2.globo. Guardas municipais do Cabo de Santo Agostinho resgataram um porco-espinho que estava escondido na carroceria de um caminhão. O resgate foi feito ontem pelo grupamento ambiental, depois que trabalhadores de uma oficina acionaram a equipe. Os vídeos mostram o momento em que os guardas retiram o porco-espinho do veículo. Em seguida, o animal foi levado para uma área de conservação ambiental. E a gente encerra o NE2 de hoje com essas imagens lindas feitas há pouco pelo repórter cinematográfico Ezequiel Quirino. É a lua que está na fase crescente e mostra o seu brilho entre as folhas de uma castanhola no bairro do Recife. A gente fica por aqui lembrando que hoje o JN é mais cedo, às 7h40. A você, boa noite. Até amanhã.